Eu gostaria, meus irmãos e minhas irmãs, só me perdoe, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, gostaria de começar partilhando com vocês sobre essa expressão que o povo dizia, o povo naquela sinagoga em Cafarnaum, depois da pregação e do exorcismo que Jesus fez, chegando naquela cidade, que depois vai ser considerada a sua cidade, não é? Eles diziam assim: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder. Nós precisamos entender essa autoridade de Jesus. Lá em cima vai dizer assim: as pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. O que é então a primeira palavra? Autoridade. A gente geralmente chama de autoridade algumas realidades. Por exemplo, uma pessoa que tem poder de mando, uma autoridade constituída, um juiz, um político eleito, um prefeito, um governador, um presidente da república, um ministro de Estado, um juiz. É uma autoridade constituída. Aquela pessoa, ela foi constituída, em última análise por Deus, porque Jesus disse assim: nenhuma autoridade te seria dado se não viesse do céu. Para quem Jesus falou essa frase? Vocês lembram? A sua paixão para Pôncio Pilatos. Por isso que Jesus disse: o que você está fazendo, você tem autoridade para fazer, mas porque foi lhe dado do céu, mas maior culpa tem quem te entregou a mim. É o que Jesus vai falar. Então, Jesus está dizendo que a autoridade constituída de uma forma legal, ou seja, dentro da lei, é uma autoridade que, em última análise, vem de Deus. E que nós um dia vamos prestar contas a Deus, Ordenado pela igreja, eu recebi uma autoridade, por exemplo, de administrar os sacramentos. Bispo, autoridade maior ainda, o Papa, maior ainda. Essa autoridade, ela pode ser exercida com justiça, com retidão, com verdade, ou infelizmente, mesmo dentro da casa de Deus, como nós vimos aqui, esse homem endemoniado dentro da sinagoga, estava ali entre o povo de Deus, mas tinha se aberto à ação do maligno. Então, essa autoridade pode ser também desvirtuada pela presença do mal, que vem pelo pecado, pelo nosso pecado. Por isso, meus irmãos, as pessoas ficavam tocadas porque Jesus tinha autoridade e tinha poder. Primeiro, constituído por Deus como nosso Senhor. Ontem nós escutamos, nesse mesmo Evangelho, nesse mesmo capítulo 4 de São Lucas, que o Senhor dizia: o Espírito do Senhor está, porque Ele me constituiu como mensageiro da sua boa nova para anunciar o Evangelho aos pobres, para curar, para sarar os corações contritos, para proclamar um ano da graça do Senhor. E ele começa a realizar. Ele foi constituído, ele tinha autoridade para isso, ele foi mandado por Deus. O próprio demônio, Satanás, reconhece essa autoridade. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir. O demônio sabe que onde Jesus chega, ele tem que sair. A autoridade dele, o poder dele é nenhum diante de Jesus. Jesus é a luz, o demônio é as trevas. Quando a luz chega,
as trevas desaparecem. Não existe mais as trevas. O que são as trevas? A ausência da luz. O que é o demônio? O demônio é esse ser de trevas que ele age onde não tem Deus, onde a gente abandona Deus pelo pecado. O demônio só pode agir na vida de uma pessoa quando ela peca. O combustível do demônio, a abertura da ação do demônio para a nossa vida chama-se pecado. Nós ouvimos hoje o pecado mortal que expulsa a graça de Deus. O que é um pecado mortal, Frei? É um pecado que ele é mau que é contra a lei de Deus, que é uma matéria grave. Por exemplo, um dos 10 mandamentos da lei de Deus, se eu pecar, 4º mandamento da lei de Deus, qual é? Eu desonro meu pai e minha mãe. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso honrar meu pai e minha mãe, que a única coisa que me faz desobedecer ao meu pai e minha mãe, quando ele pede para pecar, fazer uma coisa que é contra a lei de Deus. O meu pai e minha mãe não são maiores do que Deus, então eu não posso obedecer a eles desobedecendo a Deus. Mas fora isso, eu não posso jamais ofender a Deus e desobedecer meu pai. Então, se eu sei que é pecado, se eu posso evitar aquele pecado e eu não evito, quando eu desonro meu pai ou minha mãe, desobedeço a eles, eu estou cometendo um pecado mortal, porque eu tenho consciência, eu tenho liberdade, livre-arbítrio de escolher, e é uma matéria grave. Deus deixou que a gente tem que honrar pai e mãe. Quando eu peco contra a castidade, conscientemente, sabendo que é completamente errado, que é uma matéria grave, ver pornografia, se masturbar, ter relação fora do casamento ou antes do casamento, né? Fora do plano de Deus, eu estou pecando gravemente. E como é que eu tenho a graça de receber esse perdão? Primeiro, pelo arrependimento profundo. Tocado pela graça de Deus, eu reconheço que eu ofendi a Deus, que eu fiz uma escolha errada, que não foi Deus que se afastou de mim, mas fui eu que virei as costas. Eu me afastei para Deus, eu quis aquilo que Deus não quer, mesmo sabendo que era errado, mesmo sabendo que era o meu mal, eu quis ofender a Deus e eu livremente virei as costas para Ele. Prefiro a minha vontade, prefiro o meu prazer, né? Isso é pecado mortal. Então preciso me confessar. Depois do arrependimento, procuro o sacerdote e confesso. Lembre-se de uma coisa, às vezes a pessoa diz, eu queria tanto conversar com o padre, que o padre rezasse por mim. Você lembre-se que às vezes não é uma conversa que vai resolver, isso vai continuar a mesma coisa. Uma conversa você pode ter com um psicólogo, com qualquer pessoa. Você precisa de se arrepender dos seus pecados e confessar todos os seus pecados. Todos e cada um. E se arrepender de cada um deles. As maiores graças acontecem quando a pessoa se confessa verdadeiramente, se arrepende dos seus pecados e fala sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha, assumindo todo o seu erro ali diante de Deus e pedindo a Deus a graça e prometendo da sua parte que vai se esforçar para não voltar a pecar, a ofendê-lo. E aí, depois de perdoado, vem a Santa Missa e recebe, ali você é limpo, ali você se lava, ali você deixa a sua culpa, agora que você recebe a graça de não voltar ao pecado mortal nem aos pecados veniais, que são perdoados quando? Como é um pecado venial? Quando ele não é matéria grave. Fiquei chateado com alguém, disse uma palavra que não queria, não é? Me arrependo, se posso, peço perdão à pessoa, não é? Quando chego na missa, tem o ato penitencial. O ato penitencial é para perdoar os pecados veniais, mas não de que eu cometi há um ano. Nós não podemos estar passando tanto tempo, mesmo que não tenhamos pecado mortal, temos pecados veniais deliberados, precisamos confessar no máximo de mês em mês. Quem quer levar uma vida reta diante de Deus tem que se confessar com frequência.
O justo peca 7 vezes. Então, se a gente vai deixando os pecados, a gente vai se acostumando, vai esquecendo, e pecado não confessado não é perdoado. Por isso, todas as vezes a missa só começa depois do nome do Pai. Já pedimos perdão a Deus para entrar no santuário, na presença de Deus. Como diz a canção que baseia-se no Salmo: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem é que vai entrar? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e quem sabe amar. Esse é o que vai conseguir entrar na presença de Deus, vai ser aceito. Tudo isso a gente faz pelo ato penitencial, se são os pecados veniais do dia a dia. E se é algum pecado mortal, ou já tem mais de um mês que nos confessamos, depois da confissão sacramental. Espero que hoje nosso querido Padre Severino, ele sempre vem, se puder, faça uma boa confissão. Tudo começa com uma boa confissão. Peça a graça do arrependimento. Peça a graça da contrição, de lembrar. Às vezes você precisa escrever. Tem padre que detesta que você escreva os pecados. É uma tolice. Porque às vezes você chega, como a gente brinca, diante do padre e dá o branco total radiante. O homo. Lembra do homo? Não é? Você esquece. Então você anota os seus pecados. Não é uma lista de supermercado. Não, vai me arrepender de cada um desses pecados. Né? O pecado que não é confessado não está debaixo do sangue de Jesus. O pecado que é confessado e arrependido e é perdoado na confissão, ele não existe mais. Existe a pena que a gente tem que pagar no purgatório, mas a culpa, você não vai mais para o inferno. A culpa é perdoada. Aquele pecado para Deus não existe mais. Só existe o estrago que a gente fez em a gente mesmo, e por isso que a gente precisa reparar os pecados. Por isso que o padre dá uma penitência depois de cada confissão, e você deve fazer aquela pequena penitência como sinal de reparação que você quer agora, a conversão do coração. Então Jesus que cala Satanás, que diz, eu sei quem tu és o Santo de Deus, Jesus diz, cala-te e sai dele. Jesus não dialoga com o demônio. O demônio reconhece a autoridade e o poder de Jesus, que ele tem poder para expulsar o mal, que ele é o Filho de Deus vivo, não é? Mas Jesus não dialoga com o demônio. E aqui está uma grande lição para nós. Se nós queremos ter autoridade espiritual, se queremos permanecer na graça de Deus, se não queremos que o inimigo tenha força contra a nossa vida, que o demônio vá tentando nos atrapalhar a nossa família, nós não podemos dialogar com o pecado, com o mal. Nós precisamos verdadeiramente calar o demônio. Bebe tu mesmo os teus, é mal que tu me ofereces, bebe tu meus teus venenos. Em nome de Jesus, não conversa, expulse o mal e continua o seu caminho. Olha para Jesus. O mal chegou na sua vida, Deus deu a autoridade de expulsar, de calar o inimigo. Não fique se expondo, né? Pecou, Deus o livre, corra para o arrependimento. Não vai, agora já pequei, agora eu vou fazer mais pecado. Diz a Bíblia, não acrescente pecado ao pecado. Eu vou ler com vocês um texto muito interessante da Sagrada Escritura. Quem está aí com a Bíblia, abra em Eclesiástico 21. Qual deve ser a nossa postura diante do pecado? Está aqui. Eclesiástico 21. Abra aí a Bíblia. Né? Eclesiástico está nos livros chamados sapienciais, depois dos provérbios, salmos, provérbios, nós temos o livro do Eclesiastes e depois nós temos Cântico dos Cânticos, sabedoria e por fim Eclesiástico, tá bom? 21. O que é que diz a palavra de Deus em Eclesiástico 21? Fuga do pecado. Estão vendo aí? Encontraram? Olhe como deve ser nossa atitude diante do pecado. Filho, é Deus que está falando.
Pecaste, qual é o que deve fazer? Não faças mais. Arrependimento para. Caiu uma vez, tem um ditado árabe que diz assim: se acontecer uma vez, pode ser que não tenha uma segunda, mas se acontecer uma segunda, tem uma milésima vez. Você caiu uma vez, se você se arrepender profundamente e fugir daquilo e confessar logo, dificilmente você vai cair outra vez. Mas se você cair uma segunda, aí vai ter uma terceira, vai ter uma quinta, vai ter uma milésima, você se vicia naquilo. O pecado é bem parecido com a droga, né? Ele vai nos viciando. Por isso que a gente não pode pecar mais, né? É imediatamente o arrependimento. E o que a gente deve fazer além de fugir? Mas ora pelas tuas faltas passadas para que te sejam perdoadas. O arrependimento, a oração. Meu Deus, perdoa. De vez em quando pegar o Salmo 50, um salmo penitencial maravilhoso, e pedir perdão a Deus. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. A serpente não morde quem foge dela, ela percebe. A serpente, se ela se sente ameaçada, se você vai para perto dela, né? Aí sim, talvez a gente já passou perto de tanta serpente, mas como talvez ela percebeu que a gente não queria nada, não representava nenhum perigo para ela, ela foi embora, a gente nem a viu. Assim também o pecado. Foge como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. É lógico. Você está uma pessoa lutando para deixar a bebida. Como é que você vai para perto de um bar? Você não, eu vou para o bar só para ver as pessoas, não vou beber. Perceba que você tem uma fraqueza, o inimigo sabe. Você tem uma fraqueza, você está querendo se separar daquela pessoa, sair daquele relacionamento que você nem ata nem desata, é um namoro mundano, não é uma coisa que vai, começa, separa, daqui a pouco volta. Você percebe que é muito mais o sexo, é a necessidade do sexo do que do amor. Quando você está longe, você tem saudade. Quando você está perto, você rejeita aquela pessoa. Esse é um indício que você não gosta dessa pessoa, você gosta somente do sexo. Você está acostumado, você está viciado. Sua carne está viciada nisso. Às vezes é uma coisa só de um prazer momentâneo, daqui a pouco você tem a vontade até de sair perto daquela pessoa. Você se irrita com as atitudes daquela pessoa, com as cobranças. Você não quer aquela pessoa perto de você. Você fez aquilo ali e já basta, não é? Então, por que você fica olhando na internet, na rede social, acompanhando aquela pessoa, onde ela está, com quem está, o que foto postou? Foge disso. Deleta, bloqueia, sei lá o que é que vocês fazem. Mas não queira nem saber. O que os olhos não vê, o coração não sente. Você tem que fugir disso. Se você se expor, isso não vai sair do seu coração. Vira uma paixão, vira uma doença. Às vezes nem é amor, é o ciúme. Rapaz, os homens têm muito isso. Às vezes acaba o namoro com uma menina que não quer mais. Aí começa, aí daqui a pouco dá saudade. Aí começa, será que ela não está fazendo com o outro o que ela fazia comigo? Você não ama essa pessoa, você está com ciúme dela. Porque só queria que ela fizesse isso com você. Era quase como se fosse uma escravidão sexual. Isso não é amor, isso é doença, isso é pecado, isso é egoísmo. Mesma coisa, a mulher fica lá, assim, sabendo com que o homem está, fica sofrendo, não é? Será que é amor ou é uma dependência, egoísmo? Olha dentro do seu coração, foge disso. Os seus dentes são dentes de leão, que matam as almas dos homens. Olha, não mata o corpo, mata a alma. A alma que é imortal, ela é morta, por isso que chama pecado mortal. O demônio é esse leão terrível. Vamos ver que leão é esse lá. Deixa aí marcado em 1 Pedro. É bom você conhecer a Bíblia assim.
Vá para 1 de Pedro, capítulo 5, não é? Versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Que está lá? Sede o quê? Sóbrios e vigiai. Vosso adversário, quem é o nosso adversário verdadeiro? Anda ao redor de vós como o leão que ruge. Tem um livro muito interessante do Frei Elias Vela, o leão que ruge. Ele usa justamente essa expressão. O demônio é um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Em outras palavras, Deus permite que esse leão que ruge, ele venha ao redor de nós. Para quê? Para nos fazer fortes, para nos dar autoridade e poder contra o demônio, como Jesus tinha. Para não se deixar vencer nem amedrontar, mas para fugir e para pôr em fuga o demônio. Para fugir de toda ocasião perigosa. Quando você começa a fazer isso, a gente se torna uma pessoa forte. Não esqueça isso, jovens. Muitas vezes fortaleza não é você querer enfrentar o inimigo. O demônio vai lhe vencer. Você ainda não tem autoridade e força, como Jesus de expulsá-lo, mas você pode se afastar dele. O demônio de Santo Agostinho, depois que Jesus morreu na cruz e nos salvou, ele é como um cachorro louco, mas está amarrado. Ele late, ele faz o show dele, mas ele está amarrado. Ele não pega quem está longe dele, ele pega quem vai para perto dele. Por isso, se você vai na toca do leão, se você vai em lugares consagrados ao demônio, com rituais, você fica contaminado sim. Quer você acredite ou não naquilo, eu não acredito em nada daquilo, mas você foi lá, você foi perto do demônio e o demônio lhe contaminou. Quantas vezes eu vi pessoas depressivas porque foram em determinados lugares, fizeram determinados rituais, que sabiam que não eram de Deus, que não eram católicos, e mesmo sendo católico a pessoa vai. Ainda tem a coragem de dizer assim, se não fizer bem, mal não vai fazer nenhum. Já ouviram isso? Quantas vezes as pessoas são enganadas? Porque vai para perto do demônio, o demônio morde e mata as suas almas. E muitas vezes as pessoas ficam depressivas, essas pessoas começam a ter pesadelos terríveis, ou começa uma crise de fé, não quer mais saber de Deus, ou às vezes era uma pessoa tão religiosa e começa a se tornar uma pessoa tão fora da graça de Deus. Voltemos para Eclesiástico 21. Por isso, não se aproxime do maligno, não se aproxime de... É a coisa que Deus não gosta. Eu estou fora, eu não estou dentro. Não participo de algo que eu sei que não é de Deus. Veja bem, muitos gostam, mas eu estou dizendo o que o nosso querido, o maior exorcista, que é dos últimos tempos na igreja disse, hoje ele é falecido, né? Que é Padre Gabriele Amorto, lá na Itália. Ele dizia, eu já fiz exorcismo de vários jovens que assistem o filme Harry Potter. Tem gente da igreja que não perde, assistem temporadas em série e fica. Eu já vi crianças ficarem verdadeiramente insuportáveis, não consegue dormir, não tem paz. A criança que quebra tudo, nervosa, a criança fica... vai olhar, está assistindo esse tipo de filme, está assistindo desenhos animados. Tem uns desenhos animados que perturbam profundamente a cabeça das crianças. Se você for dizer isso para algum sacerdote, ele vai dizer assim, isso é exagero, esse povo é... O demônio não existe não, aqui é uma forma de dizer que é a força do mal, que aquele homem estava oprimido, não sei o quê. Né? Agora mande uma pessoa...
Manda uma criança dessa, perturbada, ou assim mesmo sob a ação do mal, ou até um adulto, para ver se esse padre reza por ela. Mande ele fazer uma oração por ela, para ver. A gente está dizendo porque a gente conhece, que a gente vê. Então, existe, meus irmãos, o mal. Não devemos ficar apavorados com medo, nem vendo em tudo mal. Se Deus é por nós, sempre Deus é mais. Mas nós precisamos fugir do mal. E lembre-se disso, isso é um princípio eterno da palavra de Deus. A força, a autoridade e o poder do demônio é a quantidade de pecado que a gente tem. Se você está em pecado, o inimigo tem poder sobre sua vida. Se você está na graça de Deus, quem tem autoridade e poder sobre sua vida é Deus. Lembre-se disso. Jesus foi muito claro quando ele disse: quem peca é do demônio, porque o demônio peca desde o início. Versículo 4. Todo pecado, Eclesiástico 21:4. Todo pecado é como uma espada de dois gumes, a chaga que ele produz é incurável. O pecado não é perdoado, Frei? E por que diz que aqui é uma chaga incurável? A chaga é incurável mesmo. Você tem uma ferida, aquela ferida cura, mas fica o quê? Uma cicatriz. Todo pecado que a gente cometeu, mesmo arrependido e perdoado, tem uma cicatriz. Eu fico imaginando como deve ser minha alma diante de Deus. Se Santa Faustina, aquela santa de Deus, aquela desde menina, uma santa de Deus. Um dia ela disse assim: Jesus, eu queria que o Senhor me mostrasse como é que o Senhor vê minha alma. Porque eu me acho muito pecadora, tudo, mas eu queria que o Senhor me mostrasse como é minha alma diante dos seus olhos. Jesus disse: você tem certeza que você quer? Quero. Ela diz que quase que ela enlouqueceu quando ela viu a alma dela. Agora eu fico pensando na minha alma. Vocês não, porque é tudo santo, graças a Deus. Mas, se a gente for ver como é que Deus nos vê, todas aquelas marcas, todo o pecado que a gente já cometeu na vida, meus irmãos. Por isso que às vezes Deus tem permitido nesse tempo de pandemia também muito, que a gente passe por muitas purificações. Eu digo a vocês, muita gente está sofrendo nos hospitais, em tudo, para não sofrer tanto no purgatório. Porque não se esqueçam, meus irmãos, só os puros de coração verão a Deus. No céu não entra a menor mancha de pecado. Nossa alma tem que estar limpa. Por isso que se a gente, por misericórdia de Deus, for para o purgatório, vai ter que passar muito pelo fogo. E daí que a gente precisa oferecer muitas missas pelas almas dos falecidos e também participar de muitas santas missas, pedindo em cada santa missa a reparação de tantos pecados, pedindo a Jesus que vá tendo essas nódoas, essas feiuras, essas manchas, às vezes quando você não tem aquelas pessoas, coitadas, que elas sofrem muito com queloide. Já sabe o que é queloide? Aquelas, não é como fosse umas formação carnosas, né, sobre o corpo. Você imagina aquelas cicatrizes, aquelas queloides, aquelas coisas, como tal Deus livre, você espreme uma espinha, se fizer isso. Às vezes fica uma marca no seu rosto pro resto da vida. Agora imagina um pecado na sua alma, na nossa alma. Fica aquela marca. E isso vai ter que sair no purgatório. Por isso, aceitar com paciência também alguns sofrimentos, algumas esperas. Às vezes Deus não está concedendo logo a graça. Ele quer que eu e você perseveremos, meus irmãos, e ofereçamos essa espera. Ofereçamos essa dor de saber esperar, por exemplo, a conversão da nossa família. Como é triste a gente olhar e ver alguém que a gente ama vivendo longe de Deus, vivendo o pecado, vivendo aquilo que um dia talvez a gente viveu. Oh, meu Deus, não queria que essa pessoa passasse por tudo que eu passei, para poder conhecer o amor de Deus, talvez cair no fundo do poço. Essa dor é também salvífica. Essa lágrima, mãe, é salvífica. Às vezes os nossos olhos só conseguem enxergar lá na frente,
quando eles são lavados pelas lágrimas. Por isso que muitas vezes a gente chora, muita gente tem que chorar e esperar. Por isso as bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque serão os que sofrem, são perseguidos. Bem-aventurados, os mansos, os pacíficos, os puros de coração, os misericordiosos. São as bem-aventuranças que nos santificam, meus irmãos. É o contrário do pecado. Se o pecado vai deixando cada vez mais marcas, os dentes de Satanás, as mordidas. Você dá uma mordida na carne da pessoa, às vezes fica aquela marca, não fica como se fosse uma tatuagem, fica aquela marca, aquele ferimento, né? E se for muito profundo, mesmo depois de cicatrizar, ainda fica aquela cicatriz, aquela marca dos dentes. Na nossa alma fica aquelas marcas, aquelas bocanhadas de Satanás. Eu sei que esse assunto não é muito bom da gente falar, mas é um dos mais necessários. Quem quer ir para o céu? De verdade, um dia quando você partir quer ir para o céu, lembre-se, só os limpos de coração tem que estar muito puro para ver a Deus. E se não for nessa terra, vai ter que ser no purgatório. E como a gente não sabe que hora a gente vai morrer, e se morrer em pecado mortal, perdeu tudo, como Jesus vai dizer. Quer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O mundo nunca vai se acabar. Fala que o mundo vai se acabar. O mundo já se acabou para quem morreu. Você morreu, acabou para você. Agora é céu ou inferno, só tem essas duas opções. Então, meus irmãos, precisamos estar preparados. Num tempos como esse, que a gente não sabe, essa pandemia, se teve alguma coisa de boa que ela teve, foi nos fazer voltar a ter temor de Deus. Voltar a saber que qualquer hora a gente pode pegar essa doença. Uns podem pegar e não ter nada, outra pessoa, não é? Eu conheço famílias que pegou desde criança até pessoas adultas. Sabe quem mais ficou pior, quem mais piorou, quem quase ia morrendo? Os atletas. Pessoa que tem um condicionamento excelente. Às vezes não entende. É um mistério. Diz que criança não morre dessa doença, mas aqui a gente tem visto muita criança que morreu dessa doença. Diz que adulto dificilmente escapa. Tem visto muito adulto escapar. Gente de 91 anos, vocês já viram? Né? Tem toda a complicação. E às vezes pessoas mais jovens morrendo. Então, essa pandemia está nos ensinando que a gente tem que estar sempre preparado. Eu sei que a gente fala e chega sempre nessas coisas. Mas no fundo a vida é isso mesmo, meus irmãos. O que é que adianta a gente estar falando só da realidade aqui do mundo, de ser feliz só aqui, de alcançar graça só aqui, perder o que é essencial? Deus está nos chamando para a gente viver o essencial da nossa vida. Mas ele termina, versículo 5, o ultraje e a violência destroem as riquezas. A mais rica mansão se arruína pelo orgulho. Assim será desenraizada a raiz do orgulhoso. Né? Ontem a gente estava conversando. É uma besteira, gente. Não estou dizendo que tem muita gente, com certeza, que torce para esse time e não pensa assim. Mas eu me lembro que o ano passado um time estava para cair. E chegou um torcedor cheio de besteira e disse assim: nem Deus vai derrubar o meu time, o time tal. Nem Deus. O time agora está uma miséria. Caiu, está na miséria. É o orgulho, gente. O orgulho é o início da ruína. Você vê uma pessoa orgulhosa, você pode ter certeza que ela está perto já da ruína. A humildade é para os grandes, é para a pessoa realmente que tem conteúdo. Pessoa vazia, oca, ela quer mostrar o que ela não é. Pessoa que tem a riqueza dentro de si, né? Pode ter uma aparência mais simples. As igrejas eram muito isso, né? Você pode ver, as igrejas têm um lugar que a aparência é muito bonita também e tal, mas o mais belo é sempre dentro. Fora é mais simples. Alguns você chega dentro da igreja, você está no céu. Você está no céu. A igreja é o céu. Então, tudo que há de mais bonito, mais ungido, deve ser no interior. Nossa riqueza deve ser dentro. E
Quem é que vê dentro? Deus, né? Que conhece o nosso coração. Por outro lado, a oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus, e Deus se apressará em lhe fazer justiça. E aqui vai falando de várias situações, tanto de pecado como de como vencer o pecado. Por isso, eu aconselho vocês a lerem, meditarem, marcarem esse texto, Eclesiástico, capítulo 21. E agora, então, o que fazer, Frei? Eu quero terminar essa meditação com essa palavra que nós escutamos agora, com esse exemplo tão bonito do valor da Santa Missa. Nós estamos meditando, São Tomás de Aquino, ele dizia que o homem tem 4 dívidas com Deus. A primeira dívida nós vimos ontem, é adorar, louvar, honrar esse Deus de majestade infinita e digno de infinitos louvores e homenagens. Então nossa primeira obrigação, nossa primeira dívida para com Deus, não é? É louvar a Deus. Onde é que a gente pode louvar a Deus dignamente? Na Santa Missa. Por quê? Porque é Deus se oferecendo a Deus por nós. É Deus e homem verdadeiro. Ele assumiu. É tão bonito isso. Nunca eu vou esquecer esse ano. Olha que a gente estuda bastante, mas às vezes uma frase fica na nossa cabeça, né? O nosso bispo lá foi o nosso pregador, o bispo auxiliar de Salvador, né? Ele disse uma coisa tão bonita. Ele disse: vocês sabem por que Jesus não tem pessoa humana? Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele tem natureza humana, ele é verdadeiro homem, mas ele não tem. Quem é Jesus? Qual é não, ele não é um homem. O homem de Nazaré. Tem uma música, né? O homem de Nazaré. Ele não é o homem de Nazaré. Ele é o Filho de Deus vivo, né? Ele não é só um homem. Ele é homem-Deus, né? Ele é homem-Deus. Então, mas ele não tem uma pessoa humana. Porque se ele tivesse uma pessoa humana, se ele fosse um sujeito humano, só uma pessoa humana, ele só podia salvar aquela pessoa humana. Por isso que Jesus não tem nenhuma personalidade humana. Ele tem a nossa natureza. Quem aqui é pessoa humana? Levante a mão. Homem, mulher, todos nós somos pessoa humana. Então Jesus tem a nossa natureza, ele é nosso irmão, ele pode salvar cada um de nós. Agora, quem aqui é Maria? Levanta a mão, Maria. Só Maria pode levantar a mão. Vocês estão entendendo? Porque então Jesus não é uma pessoa, José ou Maria. Vocês estão entendendo? Ele tem a natureza nossa. Mas quem é Jesus? Quem és tu, Jesus? Tu és a segunda pessoa da Santa Trindade, o Filho do Deus vivo. É a segunda pessoa. Esse é Jesus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sim. Mas o sujeito dele, a pessoa dele, a personalidade dele é a segunda pessoa da Santa Trindade. Então, como ele não tem personalidade humana, ele pôde salvar todos nós. No sacrifício da cruz, ele estava ali representando cada um de nós. Quando ele disse: Pai, perdoar-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele estava pensando em mim e você, nos nossos pecados, cada vez que a gente peca. Ele estava pedindo perdão, não era só para que eles estavam matando ele. Quem matou Jesus? Quem é pecador aqui? Levante a mão. Nós matamos Jesus. Todos foram os nossos pecados. Então, Jesus estava morrendo, pedindo perdão por nós. Quando ele disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Quem é discípulo amado aqui de Jesus? A mãe não é só para São João, não. A mãe é para todos nós. Ela é a mãe de todos nós. Vocês estão entendendo? O sacrifício dele foi para todos nós. Por isso, então, a gente pode louvar a Deus, porque um homem, que é Deus ao mesmo tempo, oferece ao Pai o único sacrifício que o Pai se agrada. De forma cruenta, ofereceu só uma vez na cruz, mas instituiu para que de forma incruenta nós celebremos em cada Santa Missa. Em cada Santa Missa o Pai é louvado. Por isso que diz o nosso querido São Leonardo de Porto Maurício, que Deus, quando quer castigar o mundo, quando ele vou castigar esse mundo, que eu não aguento mais tanto pecado, aí uma missa é celebrada. O Filho é oferecido.
o corpo e o sangue do Filho. O Pai chega, se comove. O Pai em cada missa revive a dor que Ele reviveu no Calvário. Vocês pensam que foi bonito? O Pai ficou feliz porque o Filho estava ali morrendo, sofrendo. Você ficaria feliz de ver seu filho padecendo, sendo rejeitado, mas ao mesmo tempo amando e perdoando e dando a vida no lugar daquelas pessoas? Assim, cada missa aplaca a justa ira de Deus. É o louvor perfeito a Deus. Deus se sente tão constrangido por esse amor de Jesus que se renova nas nossas missas. Por isso que Satanás quer tanto acabar com a missa. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Esqueça tudo que o Frei está falando aqui, mas não esqueça disso. Quando é que nós vamos saber que o governo do anticristo começou nessa terra, Frei? Quando for proibida a Santa Missa, ou quando for mudada, completamente mudada na sua raiz, quando a missa se tornar um negócio ecumênico, que não é mais o corpo e o sangue, que não é mais sacrifício, que é uma celebração festiva, ecumênica, de união, aí vocês saibam que é o governo do anticristo. Quando é que o governo do anticristo chegou no antigo povo de Deus? No livro de Daniel, quando fala da abominação da desolação. O pior anticristo do Antigo Testamento chama-se Antíoco Epifanes. Sabe o que foi que ele fez? Na ousadia de querer ofender a Deus e o povo de Deus, ele fez com que um porco, que era a carne mais impura, fosse oferecido no altar de Deus. Isso se chamou o sacrilégio dos sacrilégios, chama-se a abominação da desolação. No altar do santo, no lugar santo, foi oferecido o alimento mais impuro. Eram oferecidos os cordeiros, eram oferecidos os touros, os pombos, os sacrifícios pacíficos das libações, dos frutos da terra. Mas quando o demônio quis ofender a Deus e marcar que ele estava reinando, ele fez com que o sacrifício antigo, que eram bem imperfeitos, que era só sombra do verdadeiro sacrifício que é da Santa Missa, fosse oferecido no altar. Eu queria que essa missa fosse gravada. Quem tem conhecimento da palavra sabe bem o que o Frei está pregando hoje. Eu não ia pregar sobre isso. Eu sinto que vocês prestem bastante atenção e vejam e revejam essa homilia. Vocês vão guardar isso no coração de vocês. Como no Antigo Testamento, quando Satanás conseguiu, através de Antíoco Epifane, seu instrumento, seu anticristo, fazer com que no altar santo de Deus fosse oferecido o pior animal, o pior sacrifício para ofender a Deus, assim você vai saber que o governo do anticristo chegou nesse mundo e está tentando se infiltrar na igreja quando for mudado o sacrifício eucarístico. Quando não tiver mais consagração, quando não tiver mais o corpo e o sangue de Cristo verdadeiramente nos nossos altares. E eles já começaram. Essa pandemia está sendo uma ocasião para muitos, não estou dizendo todos, mas muitos e muitos que são também levados a começar a decretar que a gente não pode mais celebrar missas. Vocês estão entendendo? Isso é só um treinamento. Vocês aproveitem enquanto vocês puderem participar de Santa Missa. Ah, Frei, você é muito apocalíptico, isso nada vai acontecer. Escreva o que eu estou falando. Escreva o que eu estou falando. Guarde isso no seu coração. Quando o inimigo tentar chegar aqui, aí você já sabe que estamos no governo do anticristo. Quando os cristãos forem proibidos de comungar, de confessar, de receber o corpo e o sangue de Cristo, participar, que você tiver que ir para as catacumbas, para celebrar nas casas, escondido, como acontece em alguns países. Nosso grupo, eu não fui porque não recebi o visto,
Foi num determinado desses países e comunistas, e quando chegou Lanhas ali, aquele país, e ele com muito cuidado, porque são muito vigiados, era muito vigiada a religião lá. Aí depois que ele viu o grupo, celebrou a missa, né? Aí ele disse, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Aí chamou alguns do grupo e levou. Eles disseram que entraram, parecia um labirinto, uma salinha, aí tinha uma pessoa aqui, uma cortina, sabe a cortina assim na porta da sala, e uma pessoa aqui. Aí falou com aquela pessoa, passaram, outra salinha, outra pessoa, outra salinha, até chegar lá na última. Sabe o que é que tinha na última? Jesus exposto na hóstia consagrada e umas 5 ou 6 velhinhas todas prostradas no chão adorando Jesus. Eles perguntaram, por que essas outras pessoas? Porque se os soldados chegarem aqui para destruírem, seremos todos presos, mas um vai poder avisar ao outro, o outro vai avisar no outro, o outro vai avisar o outro, e aquelas velhinhas rapidamente chegam lá e comungam, consomem Jesus. Mesmo que vá preso, Jesus não vai ser profanado. Existe isso no mundo. Existem pessoas que, cidades inteiras de mais de 1 milhão, que você quer uma missa no domingo, não tem nenhum cristão católico naquela cidade. Para você ir na missa, você tem que caminhar 200 quilômetros numa casa de religiosos e religiosas. Existe isso no mundo. Por que é que o mal tem tanto ódio do Brasil? Porque com todas as misérias que nós temos, nossas dificuldades, existe um povo que ama a Deus, que é a favor da vida. Porque o demônio tem tanto desejo do aborto, uma forma muito grande de controle de natalidade, e o maior culto que Satanás pode receber, como o maior culto que Deus pode receber, guardem isso também que o Frei está falando, como o maior culto que Deus pode receber nessa terra é o corpo e o sangue do seu filho oferecido no altar, o corpo inocente de Jesus, Deus menino agora é Jesus hóstia santa, por isso que é tão pequenininho. O maior culto que Satanás recebe é quando uma criança é abortada. Dizem que cada criança que é abortada é um sacerdote que o demônio consegue derrubar. E são muitas vidas que são, muitos casamentos que são destruídos. O demônio cria força, tal como a Eucaristia dá força a Deus, dá força aos que são de Deus. O sacrifício terrível do aborto dá força a Satanás. É um sacrifício de um ser inocente. É o sacrifício que mais se parece com o sacrifício de Jesus. Por quê? Se você vai matar uma criança que já nasceu, ela pode pelo menos gritar. Agora, se você vai matar uma criança dentro do seio, ela não pode nem gritar. Causou horror ouvir o testemunho de um homem, graças a Deus ele se converteu. Ele cometeu muitos abortos nos Estados Unidos. Ele disse que 2 cenas, uma cena o comoveu primeiro. Ele contou a perversidade, que ele estava assim com a secretária dele, a enfermeira, aquela clínica abortiva, começava a tirar os pedaços da criança e ela ia brincando. Chegou um momento que eles iam brincando, aí ia montando como fosse um quebra-cabeça. Aí está faltando uma mão, está faltando, para ver se tinha todos os pedaços. Eu estou falando isso é para chocar mesmo, para a gente perceber que isso não é uma brincadeira. São coisas muito santas e sérias. Mas uma vez ele foi tentar abortar uma criança, ela já estava quase para nascer. Quando ele começou a puxá-la, a criancinha
segura o dedo dele, né? Segura o dedo dele. Aquilo ali fez ele repensar a vida dele inteira. Ele se volta para Deus, foi para Medjugorje. Se vocês quiserem assistir um filme muito forte que vai ajudar muito vocês, assista Terra de Maria. Quem é que já assistiu Terra de Maria? Assista, você vai ver o que é o aborto, você vai ver o que é Nossa Senhora, o Medjugorje, o que é a Eucaristia. Assista esse filme, Terra de Maria. Não é? Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.